TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. A gente chega com muita informação nesse sábado. Vamos dar o resumo aí da nossa semana, o que teve de importante e relevante nela. Lembrando que você pode mandar sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para o nosso e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp DDD 24, já está aí na sua tela, 998398384. Vamos então às notícias deste sábado. O consumo nos lares acumula alta de 2,84% de janeiro a setembro. Em mais uma semana, Boletim Focus aponta previsão de alta da inflação. Pix se torna um dos principais meios de pagamento utilizados pelos brasileiros. 9 meses após as tragédias, Petrópolis ainda vive momentos de incerteza. Shell e Unicamp vão desenvolver agave para a produção de biocombustíveis no sertão. Corpo de Bombeiros do Estado do Rio realiza treinamento para socorrer vítimas em desastres naturais. E mais, mutirão Concilia Petrópolis começou nesta semana, agora no Correio da Manhã na TV. Começamos a nossa edição com os destaques do nosso jornal. Vamos ver o que foi notícia nessa semana. Começamos lá pela coluna Magna Vita. Sozinhos. Para quem acha que a semana seria calma, com parte do governo de férias e visitando a terra do Mickey Mouse, com as suas crianças, muitas novidades. Nesta segunda, 14, a nossa coluna será a única com a cobertura da política fluminense. A coluna de O Dia está de férias, merecida, e do Extra tem hoje seu descanso semanal, referente, é claro, à semana aí na segunda-feira. Vamos dar continuidade aqui porque Edinho Silva, envolvido no caso dos respiradores fantasmas, entra no grupo de transição pela porta dos fundos. Um integrante pouco provável da equipe de transição de esportes, nomeado por debaixo dos panos, chamou atenção nos últimos dias. Edinho Silva, coordenador da campanha de Lula. Este colunista, o Cláudio Magna Vita, no último dia 24 de outubro, através de um editorial, correlacionou o prefeito de Araraquara, em São Paulo, com o esquema de compra dos respiradores fantasmas do consórcio Nordeste. Abre aspas, a Bahia foi palco de um crime hediondo, dinheiro que seria para salvar vidas, e irrigou um novo esquema de corrupção de personalidades do Partido dos Trabalhadores. Desta vez em plena pandemia e com recursos que seriam para combater a Covid-19. Aí. Pois é. Vamos a outra nota lá da coluna Magna Vita. A sociedade precisa reagir. Decisão pode ameaçar a área de segurança. Apesar de existir um termo de conduta assinado com o Ministério Público do Rio, a operação de busca e apreensão contra a Fundação Getúlio Vargas, a FGV, foi realizada sem que a Justiça Federal ouvisse o Ministério Público Estadual. O Brasil tem se aprimorado a destruir as suas instituições em troca do protagonismo dos acusadores e de magistrados que transformam suas sentenças em reafirmação do próprio ego. Estes ecos do lavajatismo, que já deveriam estar sepultados, ressurgem agora para a promoção de um espetáculo midiático com possíveis efeitos colaterais na segurança. E continuamos ainda de férias. Cláudio Castro, que prometeu a viagem à Disney com os filhos quando terminassem as eleições, ele comprou as passagens em abril e esperava disputar o segundo turno. No voo de ida, ele foi abordado por um grupo de senhoras. Abre aspas, o senhor é irmão do governador? O senhor parece muito com Cláudio Castro, afirmou uma delas. E ele respondeu, sou eu mesmo, governador.
Elas se entreolharam surpresas por ele estar viajando de econômica. Fizeram fila para tirar foto com ele. Aí, então, olha que bacana. Vamos ao destaque de política agora, o que foi destaque essa semana. Emendas ultrapassam os 334 bilhões. Com o fim do prazo para a apresentação de emendas à proposta orçamentária para 2023, na segunda-feira, um levantamento feito pelas consultarias de orçamento do Senado e da Câmara dos Deputados aponta que as bancadas estaduais e as comissões permanentes apresentaram, não se surpreendam, viu, 6.575 emendas de despesas ao projeto de lei orçamentário anual, o PLN 32 de 2022. Juntas, elas apresentam 234,3 bilhões. E tudo isso aí vai entrar no orçamento do ano que vem. Exatamente. Vamos agora ao destaque nacional. Um debate pela igualdade, está aí na sua tela. Mais de 50 CEOs de grandes empresas vão se reunir com a ativista Graça Machel, ex-mulher de Nelson Mandela, para debater o compromisso do setor privado com a agenda racial e o combate ao racismo. O encontro faz parte da programação do 2º Fórum Internacional Empresarial pela Equidade Racial, que aconteceu na quinta-feira, dia 17, e também na sexta, no dia 18, em São Paulo. O fórum foi gratuito e realizado presencialmente na Universidade Zumbi dos Palmares, zona norte da capital paulista. E as inscrições puderam ser feitas pelo site oficial. Vamos agora aos destaques do Rio de Janeiro. Rio Metrópole Azul. Subsecretária de Recursos Hídricos do governo apresenta na COP27 plano para receber selo. A água foi um tema bastante discutido na COP27, a Conferência Mundial do Clima promovida pela ONU em Sharm el-Sheikh, no Egito. E o governo estava presente com a representantes das secretarias do Ambiente e Casa Civil, além da SEDAI, que debateram a importância da água e a segurança hídrica no combate às mudanças climáticas no planeta. Desemprego cai para 8,7%. Em 21 das 27 unidades da federação, a taxa de desemprego se manteve estável no terceiro trimestre deste ano, que recuou para 8,7% ante o patamar de 9,3% registrado no trimestre anterior, conforme dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínuas, divulgado na última quinta-feira, dia 17, pelo IBGE. O resultado do terceiro trimestre de 2022 equivale à menor taxa desse trimestre desde junho de 2015. Ainda assim, permanecem sem emprego cerca de 9,5 milhões de brasileiros. Esse aí foi o último destaque, o destaque de economia. A gente lembra que o nosso jornal, correiodamanhã.com.br, é o nosso site, você pode entrar lá, conferir todas as notícias dessa semana e, é claro, temos a nossa versão digital, que é a versão de final de semana, né? Sexta, sábado e domingo. Temos o nosso impresso também nas bancas, para você ir aonde é atendido pelo Correio da Manhã, você pode ir até as bancas, que ele está lá à venda. E aqui em Petrópolis, o Correio Petropolitano. Esses foram os destaques do Correio da Manhã na TV na semana. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que o consumo dos lares acumula alta de 2,84% de janeiro a setembro. Exatamente. O Correio da Manhã volta já. Olá, amigo e amiga! Estamos chegando ao meio do ano. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você, que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá?
Juntos, vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Estamos de volta. Dados da Associação Brasileira de Supermercados apontam que os brasileiros têm consumido mais produtos, principalmente alimentos. Só nos primeiros 9 meses deste ano, a alta acumulada já é de 2,84%. De acordo com o indicador da Associação Brasileira de Supermercados, o consumo nos lares brasileiros acumula alta de 2,84% de janeiro a setembro deste ano. Segundo a associação, o consumo foi influenciado pela queda nos preços dos alimentos e o indicador fechou o mês em alta de 0,39% em comparação a agosto. Se comparar ao mesmo período de 2021, a alta é de 11,19%. A maior queda registrada no preço dos alimentos foi no terceiro trimestre, com menos 9,89%. Já em outubro, a queda foi de menos 2,26% no preço da cesta, composta por alimentos como leite, óleo de soja, feijão, carne e açúcar. Pô, não comprei muita coisa não, né? Mas o que eu comprei tá no preço. Houve queda no preço das proteínas, dentre elas o pernil e o corte dianteiro com quase 1% de redução no preço. Em contrapartida, houve aumento no preço do tomate e da batata. A cebola também foi atingida e teve alta de 5,86%. A farinha de mandioca ficou com 4,8%, o sabão em pó 2,42% e o sal 2,28%. Todos os valores são acompanhados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Conseguiu garantir alguma coisa? Sim, consegui. Já em Petrópolis, a situação é diferente. Os consumidores reclamam dos preços acima da média. Muitas vezes, eles entram no mercado e saem sem nada. A alternativa é pesquisar os preços para garantir o produto. Que promoção? Não tem promoção não, filhinho. Eu vou até lá no outro lado ver se tem mais barato. Para mim tá tudo caro. Então eu achei o arroz bem carinho aqui. A expectativa da Abras é que as datas importantes do calendário do comércio incentivem ainda mais o consumo, como a primeira edição do Dia dos Supermercados, marcado para 12 de novembro, a Copa do Mundo, a Black Friday e as festas de fim de ano. Os candidatos à primeira habilitação com processos ativos até 31 de dezembro de 2022 vão ter mais um ano de prazo para concluir os processos e tirar a carteira de motorista. A decisão do Conselho Nacional de Trânsito foi publicada no Diário Oficial da União na última semana. Todos os candidatos que estiverem com processos em andamento até o dia 31 de dezembro de 2022 vão ter até o dia 31 de dezembro de 2023 para terminar as etapas e obter a Carteira Nacional de Habilitação. O novo prazo vale para usuários com processos da primeira habilitação abertos no Detran do Estado do Rio de Janeiro e também em todos os Detrans do país. Dessa forma, vai diminuir o número de candidatos que vão fazer a prova nesse final de ano. A extensão do prazo para tirar a CNH foi motivada pelo impacto da Covid-19 no atendimento aos usuários. A medida também beneficia os candidatos que já tinham tido os prazos prorrogados pela pandemia até 31 de dezembro deste ano. Todos poderão tirar a carteira até o fim de 2023 e em 2020 o CONTRAN já tinha prorrogado o prazo por 3 anos para a utilização de veículos de aprendizagem pelos Centros de Formação de Condutores. Larissa Martins, de volta aos estúdios. A Shell e a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, firmaram uma parceria para o desenvolvimento do agave, planta típica do sertão brasileiro, como nova fonte de biomassa. Além disso, há planos para a construção de unidades para processamento e refino a serem instaladas na Bahia, visando a produção de biocombustíveis. O programa denominado BRAVE, Desenvolvimento do Agave Brasileiro, receberá um investimento de 30 milhões de reais, disse a Shell em nota na última quinta-feira. Segundo a companhia, o potencial produtivo do agave se assemelha ao encontrado na cana-de-açúcar cultivada em outras regiões do Brasil. O objetivo é tornar o agave mais uma fonte eficiente e produtiva, capaz de capturar e armazenar grandes quantidades de carbono. O desenvolvimento do BRAVE contempla soluções biológicas para melhoria da produtividade, adaptabilidade e resistência do agave, assim como a criação pela primeira vez no mundo, segundo a Shell, de equipamentos para plantio e colheita desse cultivar.
Em nota, Alexandre Breda, gerente de tecnologia de baixo carbono da Shell Brasil, informou que a empresa quer ajudar a criar tecnologia para um novo conceito de produção de bioenergia no país, que pode viabilizar o surgimento de uma nova cadeia industrial, colocando o sertão brasileiro como potencial polo produtor de biocombustíveis para o mundo. O programa tem duração prevista de 5 anos e está alinhado à estratégia global de descarbonização da Shell, que tem entre os seus pilares centrais alcançar emissões líquidas zero até 2050. O Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro iniciou um treinamento específico na última quarta-feira para socorrer vítimas de desastres naturais, como as tragédias ocasionadas pelas chuvas no início do ano aqui em Petrópolis. Com o objetivo de aprimorar as técnicas para o socorro de vítimas, o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro deu início a um treinamento de 7 dias voltado às ocorrências de desastres naturais. Esse treinamento em específico, ele é focado em grandes desastres naturais. É um módulo que fica dentro do nosso curso de salvamento terrestre. O curso dura 2 meses e esse módulo específico para grandes desastres naturais, como grandes chuvas, desabamentos de edificações e deslizamentos de terra, ele dura 1 semana e a gente está dentro da atividade prática no dia de hoje aqui. O treinamento foi realizado no 2º Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente em Magé e incluiu ações de busca superficial em estruturas colapsadas, buscas com cães, rompimento de estruturas de concreto, sinalização para localização de vítimas e técnica de chamada e escuta. De acordo com o major, o agente se torna um especialista após o término do treinamento. Nós estamos hoje com 10 futuros especialistas que já são bombeiros militares de carreira, já trabalham nessas unidades, alguns com 5 anos, outros com 20 anos de serviço. E ao final a gente espera que eles sejam os multiplicadores nos seus quartéis para que consigam capacitar também, aprimorar, aprofundar o conhecimento da nossa tropa aqui no estado. O curso conta também com alunos da Força Aérea Brasileira e do Corpo de Bombeiros de outros estados. O agente Jonas Dark também realizou o aprimoramento. Essa fase de busca e resgate de estrutura colapsada, eles aprendem o basilar do salvamento, um chamado escuta, uma busca superficial, o intervalo correto da passagem dos cães. Então a importância é formar especialistas para a gente ter especialistas em várias localidades do estado do Rio de Janeiro, para assim conseguir padronizar a linguagem de uma forma mais eficaz a atuar ali na área sinistrada. A lei que regula a bula eletrônica de medicamentos foi sancionada em maio deste ano e a Anvisa já começou o processo de implantação das bulas digitais. O texto permite que laboratórios insiram um QR Code nas embalagens de remédios com informações sobre composição, utilidade, dosagens e contraindicações. Atualmente, a resolução da diretoria colegiada da Anvisa é que estabelece as regras acerca das bulas. Com a introdução da nova lei, o texto desta norma será revisado. O novo texto diz que bulas digitais devem ser hospedadas em links autorizados pela Anvisa e possuir no mínimo conteúdo igual ao da bula impressa, em formato que facilite a leitura e compreensão das informações e que ainda possibilite a conversão do texto em áudio e/ou vídeo, com a utilização de um aplicativo adequado. Além disso, estabelece que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária poderá definir quais medicamentos terão apenas um formato de bula. Como etapa inicial desse processo de revisão, a agência publicou no início deste mês a portaria que instituiu o grupo de trabalho para acompanhar, avaliar e propor ações regulatórias destinadas à normatização sobre a bula digital de medicamentos, conforme previsto na Lei nº 14.338. A revisão segue agora as etapas do fluxo regulatório da Anvisa, contemplando a realização de análise de impacto regulatório e consulta pública. E olha, de acordo com a Federação Brasileira de Bancos, o Pix se tornou o pagamento mais utilizado pelos brasileiros.
Em 2 anos, foram 26 bilhões de transações feitas no sistema financeiro nacional. Nesta quarta-feira, o Pix, forma de pagamento criada pelo Banco Central no dia 16 de novembro de 2020, completa 2 anos. E nesse pequeno período de tempo já se consolidou entre os brasileiros. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos, 29 bilhões de transações já foram registradas no Sistema Financeiro Nacional por meio do Pix. O montante total transferido foi de 12 trilhões e 900 bilhões de reais. Cerca de 70% da população brasileira utiliza essa ferramenta. De acordo com um estudo realizado pelo Mercado Pago, 4 a cada 5 transações são realizadas por meio do Pix, inclusive ultrapassando a forma de pagamento, o boleto. A procura por essa ferramenta é grande devido à sua eficiência, já que por meio do Pix a transação é feita de maneira instantânea e sem taxas. Richard Stolzenburg, de volta ao estúdio. Quando você vai às compras, o que você utiliza? Dinheiro, Pix, cartão? São diversas opções, isso é verdade, mas dados da Associação Brasileira de Cartões de Crédito apontou que o uso dos cartões cresceu 20% no terceiro trimestre deste ano, quando comparado ao mesmo período do ano passado. Cerca de 827 bilhões de reais é o valor do total de compras realizadas com cartões de crédito, débito e pré-pagos no terceiro trimestre de 2022 e representa um aumento de 20% em relação ao período anterior. Este resultado está no levantamento da ABECS, a associação que representa as empresas de meios eletrônicos de pagamento. Considerando os 9 primeiros meses do ano, o crescimento deste tipo de movimentação foi de 30% em relação ao mesmo período de 2021. O destaque da pesquisa foi o uso do cartão de crédito, que aumentou cerca de 25%. O segundo maior volume no período foi o do cartão de débito, seguido pelo cartão pré-pago, que cresceu quase 85%. Nos meses de julho, agosto e setembro, os gastos de brasileiros no exterior continuaram a crescer e registraram 120% de aumento em comparação com o terceiro trimestre de 2021. Europa e Estados Unidos foram os locais onde os brasileiros mais gastaram nesse período. Sobre o pagamento por aproximação, houve alta de 162% no terceiro trimestre, movimentando mais de 150 bilhões de reais. Em setembro, quase 40% de todas as compras presenciais com cartões foram feitas com o uso desta tecnologia. A cada 3 meses, a ABECS divulga o balanço consolidado do setor de cartões. É comum a soltura de fogos durante os jogos, principalmente com a Copa do Mundo se aproximando. Por isso, a população deve ficar atenta aos riscos com a energia elétrica durante o período. Faltam poucos dias para o início da Copa do Mundo, que será realizada este ano no Catar. É época de enfeitar a rua com bandeirinhas e faixas coloridas, instalar antenas de TV e torcer muito pela seleção brasileira. Mas na hora de programar uma festa, seja na rua ou em casa, os cuidados com a rede elétrica devem ser sempre lembrados. O manuseio de objetos arremessados ou em contato com a rede elétrica pode causar choque elétrico e até levar à morte. Aqui vão algumas dicas em relação à rede elétrica. Primeiro, nunca instale enfeites, bandeiras, fitas sobre a rede elétrica. Não utilize os postes, não utilize os cabos, pois ali tem a presença de energia elétrica que pode ser um risco para a sua segurança. Utilize sua casa, o muro ou árvores, mas nunca a rede elétrica. Também prefira enfeites produzidos com plástico ou com papelão, fios feitos com algodão e nunca fios metálicos, porque eles em contato com a rede elétrica pode provocar uma condução e um choque elétrico. É fundamental evitar emendas e isolamentos mal feitos em fios soltos no chão, principalmente em locais molhados. É importante contratar profissionais qualificados para a instalação da rede elétrica, caso necessário. Esses profissionais estão devidamente preparados e equipados para realizar esse serviço. É importante reforçar que ligações clandestinas, além de sobrecarregarem a rede e causarem acidentes, são consideradas crime. Evitar também o uso de adaptadores ou extensões, pois podem não suportar a carga dos equipamentos conectados no mesmo ponto de energia. Em caso de acidente, o local deve ser isolado e o Corpo de Bombeiros deve ser acionado no número 193 e a Enel pelo número 0800 2800 120. Para comunicar qualquer ocorrência com a fiação elétrica,
o cliente pode entrar em contato com a Enel Distribuição Rio pela agência virtual. Vou falar o site aqui, olha, www.enel.com.br, ou o aplicativo Enel Rio, que pode ser baixado gratuitamente pelo iOS e Android. Pela terceira semana consecutiva, a estimativa de inflação para este ano subiu, passando de 5,63% para 5,82%. A informação está no Boletim Focus, divulgado na última segunda-feira pelo Banco Central, após ouvir mais de 100 instituições financeiras. A meta de inflação para 2022, definida pelo Conselho Monetário Nacional, é de 3,5% e será considerada cumprida se oscilar entre 2% e 5%. Para o próximo ano, a meta estimada é de 3,25% e será considerada formalmente cumprida se ficar entre 1,75% e 4,75%. De acordo com o boletim, a previsão para 2023 ficou estável em 4,94%. Quanto à taxa básica de juros da economia, o mercado financeiro manteve a expectativa em 13,75% anual no fim do ano. Já a projeção da taxa de câmbio para o fim de 2022 permaneceu estável em R$ 5,20, mesma estimativa para o dólar em 2023. Para a balança comercial, a estimativa de saldo permaneceu em 55 bilhões de dólares de resultado positivo em 2022. A estimativa dos especialistas do mercado para 2023 continuou em 56 bilhões de superávit. Crianças e jovens das comunidades Barreira do Vasco, Arara, Caju e Complexo do Alemão, na zona norte da capital fluminense, puderam assistir a uma produção musical da Heder Circus, no Leblon. Com o objetivo de dar acesso a programas culturais, o governo do estado do Rio de Janeiro realizou uma ação no último fim de semana. Cerca de 120 crianças e adolescentes das comunidades do Barreira Vasco, Arará, Caju e Complexo do Alemão puderam acompanhar um espetáculo circense da Heder Circus em Abracadabra. A cultura é o que está faltando nas nossas comunidades. Hoje, as minhas crianças tiveram a oportunidade de estar aqui no circo. Eu trouxe 37 crianças, graças a projetos como esse que o Estado está oferecendo. Hoje eu posso falar que eu vi crianças sorrindo, crianças batendo palmas, crianças botando a mão assim, ó, como se diz assim, eu não estou acreditando no que eu estou vendo. O serviço foi oferecido pela Secretaria de Estado de Cultura. O objetivo é ampliar acesso à cultura da população de baixa renda e incentivar a formação da plateia, oferecendo visitas a centros culturais de grande relevância, como a Casa França Brasil, Parque Lage e Museu de Imagem e do Som. Para Cristiane, mãe da Luana, de apenas 4 anos, a experiência foi única. Isso aí é maravilhoso de poder estar aqui. Isso não é assim, não é uma condição de que todo mundo esteja da comunidade. Muitas crianças ali são a primeira vez que vêm. Eu sou muito grata a todos vocês que ajudaram para isso acontecer para essas crianças. E você vai ver depois do intervalo que obras emergenciais na Rua Francisco Scali, a Rua do Túnel, em Petrópolis, estão na reta final. E você vai ver também que 9 meses após as tragédias, Petrópolis ainda vive momentos de incerteza. Voltamos já. Olá, amigo e amiga! Estamos chegando ao meio do ano. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Voltamos. Olha, as obras emergenciais na Rua Francisco Scali estão na reta final. A ação
é um trabalho em conjunto da Secretaria de Infraestrutura e Obras e o Instituto Estadual do Ambiente, né, o INEA. As intervenções estão sendo realizadas pela construtora Solidum. As obras de recuperação do túnel extravasor tiveram início no dia 26 de julho, no centro de Petrópolis. Agora, quase 4 meses após o início, a reforma estrutural, desobstrução e desassoreamento do túnel extravasor do Rio Palatinato, que custaram em média 74 milhões de reais, já estão na fase final. Ele está todo consertado, todos os vazamentos que havia nesse túnel estão sanados, então nós não devemos mais ter problema quanto ao problema de casa, sendo o erosão em volta do túnel e o risco de túnel desabar, isso definitivamente já está afastado. Podemos, nesse caso do túnel, ter um verão tranquilo. As obras foram divididas em 2 etapas. Na primeira, que era considerada emergencial, o trecho de intervenção tem pouco mais de 3 quilômetros e eram priorizadas as partes mais críticas, onde estão acontecendo as erosões de água. Se ela não fosse feita, nós teríamos também sérios problemas com qualquer chuva. E isso agora dá uma certa tranquilidade para a população. A segunda parte da obra precisa ser realizada no período de seca, em que há menos possibilidade de chuva. Será realizado um revestimento de concreto com aproximadamente 25 centímetros de espessura na parte interna do túnel. Na verdade, ele vai ser construído como ele foi originalmente. Então, ele não precisaria de um estudo hídrico aprofundado, porque já existia. Deve ter uma pequena alteração uma embocadura de saída dele lá no Itamaraty, ampliar ela para melhorar o escoamento e está sendo estudado também um pequeno vertedouro aqui na entrada dele para dividir um pouco o fluxo. Apesar do avanço, o início da Rua Francisco Scali continua interditada. A expectativa é que até dezembro deste ano as obras emergenciais sejam finalizadas. Após 9 meses da tragédia do dia 15 de fevereiro, muitas ações ainda precisam ser feitas na cidade de Petrópolis. Para os petropolitanos, algumas localidades permanecem com o mesmo cenário. No calendário, dia 15 de fevereiro seria uma data comum, mas se tornou uma marca para todos os petropolitanos. E após 9 meses de uma das maiores tragédias socioambientais da cidade, os questionamentos permanecem, principalmente com a proximidade do período de chuvas. A Defesa Civil do município tem enviado alertas com a previsão de chuva há pelo menos 2 semanas seguidas. Para os moradores, como os que residem na rua Frei Leão, a preocupação permanece, visto que as localidades ainda apresentam o mesmo cenário. Não foi feito nada ainda. A Frei Leão continua do mesmo jeito do dia 15 de fevereiro. Não foi movido uma folha. Uma folha. Continuamos na espera, na expectativa, e o sentimento que eu tenho hoje é o mesmo do dia 15 de fevereiro. Nós fomos abandonados pelo poder público, esquecidos, com um sentimento de revolta, de descaso, de abandono. A Prefeitura lançou o plano de contingência para 2023, com o objetivo de minimizar os riscos de novas tragédias. E desde fevereiro, cerca de 4.000 famílias são atendidas pelo aluguel social. Além disso, 3.674 cartões do programa Recomeçar foram entregues e 15.000 cestas básicas foram distribuídas pela gestão municipal. Mas em relação às intervenções nas localidades afetadas, como a do Vila Felipe, o edital para o início das intervenções vai ser realizado neste mês. Já no Chácara Flora e Morro da Oficina, os moradores ainda aguardam o início das obras. Perdemos muitos familiares, amigos ali, queridos. Nada está sendo feito, tá? Com essas chuvas dos últimos dias aí, as coisas têm piorado, o acesso está ficando cada vez pior, que já não era bom, né? Para a gente poder ir lá em cima, ver nossas casas, né? Minhas tias, meu pai, amigos lá. Continuam invadindo, roubando coisas, agora estão invadindo as casas, já não tem mais o que roubar, estão roubando a fiação, a parte elétrica
e outras coisas que ficaram para trás. De acordo com a Prefeitura, a Condep deu início à instalação de retentores de resíduos nos bueiros e que cerca de 220 seriam desobstruídos por dia. Mas pelo centro da cidade ainda é possível notar que alguns permanecem com lama, como na Travessa Vereador Prudente Aguiar, na Rua da Imperatriz e na Rua Nilo Peçanha. Das intervenções de responsabilidade do Estado, cerca de 400 milhões de reais foram investidos para as obras de recuperação da cidade. Na Avenida Washington Luiz, 30% das intervenções foram executadas após os 9 meses. Na Avenida Portugal, as obras de contenção de encostas, recuperação da cobertura vegetal do morro e drenagem das ruas chegaram a 60% do previsto no projeto. Já na Rua Condidê, no bairro Castelânia, as intervenções estão em cerca de 10%. O mesmo tipo de intervenção acontece nas ruas Tereza, 24 de Maio e Nova, em que cerca de 50% das obras estão concluídas. Agora olha só, vamos falar um pouquinho de prevenção e saúde. O município de Petrópolis recebeu mais 2.000 doses da vacina contra a Covid-19 essa semana. Inicialmente, as doses estavam previstas para a próxima semana, mas o prazo foi antecipado. A procura pelo imunizante cresceu recentemente por conta da circulação da subvariante Ômicron. Por conta do aumento no número de casos de Covid-19 em Petrópolis, que gerou uma morte já no início do mês, segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde, a Prefeitura recebeu esta semana um lote com 2.400 doses da vacina contra a Covid-19. Inicialmente, a chegada das doses estava prevista para a próxima semana, mas o prazo foi antecipado. Na última semana, a Secretaria de Saúde já havia reforçado ao governo do estado o pedido de envio de mais lotes das vacinas. Houve um aumento muito grande nos postos de vacinação por causa da circulação da nova variante, subvariante da Ômicron. Então é necessário que as pessoas que não se vacinaram, não iniciaram o seu ciclo vacinal ou não tomaram sua dose de reforço, que procurem um posto de vacinação. Algumas unidades de saúde registraram a falta do imunizante para o público adulto, como no Centro de Saúde Coletiva, na Rua Santos Dumont. Na terça-feira, foram aplicadas 387 doses nos 7 postos de imunização do município. Na quarta-feira, foram aplicadas 607 doses. O número representa um aumento de 157% na procura em apenas 24 horas. O senhor tem medo de mais uma onda da Covid? A gente sempre tem, né? É uma coisa muito complicada, preocupante. Como é que foi durante a pandemia para a senhora? Foi ótimo. Fiquei em casa, respeitei o lockdown, tomei as 4 vacinas, então foi tranquilo. O Comitê Científico de Petrópolis vai voltar a se reunir na próxima quinta-feira para analisar a evolução de novos casos da doença e definir as medidas que deverão ser adotadas. A Prefeitura tem realizado vacinação itinerante nos bairros para que a população atualize o esquema vacinal. De acordo com o painel vacinômetro da Secretaria de Saúde de Petrópolis, do dia 1º ao dia 10 de novembro, o índice de vacinação da primeira dose contra a Covid-19 era de 266.945, o que representa 90,3%. Já o número de pessoas que retornaram aos postos para tomarem a dose de reforço foi de 170.564. Com a baixa procura pelos imunizantes nos últimos meses, a Prefeitura só estava solicitando as doses de acordo com a demanda, já que as vacinas como a Pfizer, por exemplo, após serem descongeladas, duram apenas 31 dias. Os testes para a detecção da Covid continuam disponíveis nas seguintes unidades: Centro de Saúde Coletiva, Centro de Saúde do Itamaraty, UBS Quitandinha, UBS Morém, UBS Mosela, UBS Itaipava, UBS Pedro do Rio, UBS Posse e UBS Alto Independência. Quais os cuidados que você costuma tomar para não pegar a Covid? Álcool, ou entrar no local de trabalho, essas coisas, assim, mas lavar bem as mãos. Entre as recomendações da Prefeitura está o uso de álcool gel e de máscaras em ambientes fechados. As outras medidas sanitárias, para evitar que a gente volte com medidas restritivas ou obrigatórias, a utilização de máscara, a recomendação da utilização de máscara em locais fechados ou em aglomerações. A lavagem das mãos com sabonete, e a utilização de álcool em gel.
Até amanhã, dia 20 de novembro, acontece o segundo encontro de inovação na gestão de resíduos sólidos, o Conecta Friburgo. O evento acontece na ação rural do distrito de Lumiar, na cidade de Friburgo, com o objetivo de fomentar investimentos por meio da destinação adequada do lixo. O segundo encontro de inovação na gestão de resíduos sólidos vem com o objetivo de reunir diferentes entidades, instituições de ensino e pesquisa, poder público, empresas privadas, sociedade civil e profissionais, com atuação e engajamento na área. A intuição é estimular a valorização do resíduo sólido como recurso capaz de gerar trabalho e renda e atrair investimentos para fortalecer a economia local, destacando os ganhos socioambientais a partir da adequada destinação e tratamento desses resíduos. O segundo encontro de inovação na gestão de resíduos sólidos é um evento que tem como finalidade disseminar informações sobre lixo. Na verdade, a gente fala resíduos, que é um nome técnico, mas a gente vai falar sobre o lixo que a gente gera. Então, ele tem como grande objetivo valorizar esse resíduo e transformar esses hábitos que a gente tem. E não gerar mais o lixo, e sim transformá-lo em resíduo. O evento é gratuito e estão programadas palestras, mesas redondas, relatos de experiências, exibição de filmes e, pela primeira vez, vai ter uma feira para exposição de iniciativas e empreendimentos sustentáveis. O encontro ele tem como objetivo, e principalmente a estrutura dele, ela é feita para que a gente traga soluções. Então, a gente não vai falar de problemas, a gente vai falar de soluções em relação a resíduos. E a importância disso é o que a gente vive na atualidade. A gente vive olhando notícias sobre desastres ditos naturais, a gente vive com essa mudança climática todo dia, e quando a gente fala de resíduos, justamente são ações para que a gente possa transformar o ambiente que a gente está vivendo. Algumas atividades preparatórias já desenvolvidas pela organização do evento foram realizadas nos meses de agosto, setembro e outubro. A população dos distritos de Lumiar e São Pedro da Serra foi mobilizada sobre o assunto. Além disso, também foram realizadas atividades com os alunos das escolas da localidade, a fim de promover a reflexão sobre os resíduos sólidos. O primeiro encontro aconteceu em novembro de 2019 na Câmara Municipal e contou com a participação de diversas instituições e empresas atuantes do setor e resultou na criação do Grupo de Trabalho em Resíduos Sólidos de Nova Friburgo. Em 2021, o grupo passou a fazer parte do projeto de extensão da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O resíduo ele é responsável, sim, por mudar essa nossa realidade. Quando a gente simplesmente trata o nosso lixo como lixo, a gente está contribuindo para essas catástrofes naturais. E essa conscientização é que muita gente não tem. Então, quando a gente traz a temática de resíduos, a gente traz a temática de preservação ambiental fortemente. Todo mundo pode participar do encontro e as inscrições devem ser feitas através do site event3.com.br. Todo mundo, não tem restrição nenhuma. A gente quer exatamente o público em geral, a gente quer o empresário, a gente quer o empreendedor, a gente quer o estudante, todas as pessoas que estão preocupadas com a preservação ambiental e com o futuro da nossa geração. E olha, a Prefeitura de Três Rios deu início ao Programa Especial de Regularização Fiscal de 2022, que oferece a anistia total ou parcial de juros e multas, além de parcelamento de débitos a contribuintes inscritos na dívida ativa do município. O benefício abrange débitos como IPTU e INSS, além de outras dívidas anteriores a 2022. O programa concede descontos de até 100% sobre juros e multas, como no caso de contribuintes que optarem pelo pagamento à vista da dívida. Para pagamentos feitos em parcelas, os descontos aplicados serão diversos entre 25% e 75%. Os pedidos de anistia ou de parcelamento deverão ser feitos pelo próprio contribuinte ou por representante legal na sede da Prefeitura entre meio-dia e 5 horas da tarde até o dia 20 de dezembro. Mais informações sobre os perdões de multas estão disponíveis no site da Prefeitura em tresrios.rj.gov.br. Larissa Martins, de volta aos estúdios.
Ainda falando sobre este assunto, mais em Petrópolis, teve início o mutirão Concilia Petrópolis. Até o dia 20 de dezembro, os moradores da cidade vão poder quitar as dívidas de IPTU, ISS, ITBI e outros impostos e taxas municipais. Dependendo do número de parcelas, os descontos de juros e multas podem chegar até 100%. Foram disponibilizados 30 profissionais para o atendimento ao público do Concilia Petrópolis, mutirão que acontece desde 2015 para auxiliar a população a solucionar processos de dívida ativa, através de acordos de conciliação. Petrópolis foi o primeiro município do interior do Rio de Janeiro a realizar um mutirão de negociação fiscal. A ação acontece em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro por meio da 4ª Vara Civil. Todos aqueles contribuintes que têm dívida de IPTU, de ISS, de ITBI e taxas, eles poderão pagar em cota única, 100% de multa e juro, está excluída a multa, só vai ter atualização monetária. A equipe responsável pelo atendimento dos contribuintes durante todo o Concilia Petrópolis participou de um treinamento com o objetivo de preparar os profissionais e apresentá-los ao sistema formatizado que vai ser utilizado no período. Os profissionais foram divididos em 2 pontos. Na Casa dos Conselhos Municipal, Augusto Ângelo Zanata, na Avenida Queller, e também no Parque Municipal Prefeito Paulo Ratti, em Itaipava. A Secretaria de Fazenda está enviando cartas para quem tem dívidas com o município. Na correspondência, um boleto para o pagamento em cota única. O prazo é até o dia 9 de dezembro. Para as dívidas superiores a R$ 220 mil, o prazo de pagamento vai até o dia 20 de dezembro. O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, de meio-dia às 7 horas da noite, e aos sábados das 8h30 da manhã até a 1 da tarde. E com o intuito de combater o racismo em Petrópolis, a Prefeitura, em parceria com o Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial de Petrópolis, criou uma linha direta para denúncias. O Disque Antirracista é uma rede de proteção. Por meio do número, as pessoas vão poder denunciar crimes e violência racial. O lançamento vai acontecer no dia 17, durante a programação cultural da 10ª edição da Festa Ubuntu, em homenagem à cultura afro-brasileira, que teve início na última sexta-feira no Centro de Cultura Raul de Leone. O presidente do Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial de Petrópolis, Felipe Graciano, explica que o evento precisava ter esse protagonismo e importância no calendário de eventos da cidade. Uma festa que este ano nós estamos com a proposta de levar elas para os bairros, os bairros pretos da cidade, porque a gente sabe que onde a população preta está, muitas das vezes ela não vai vivenciar a festa afro que acontece no centro da cidade. Então é importante que a festa esteja nesses bairros e seja vivenciada por esses corpos negros. E a gente está levando para esses bairros oficinas de jongo, oficinas de turbante, roda de samba, mas acima de tudo a gente está levando, comunicando e anunciando a essas comunidades o lançamento do Disque Antirracista. O Disque Antirracista, que é um programa que assegura, orienta, direciona os casos de racismo e injúria racial na cidade. Aí nós temos um núcleo que vai dar orientação jurídica, atendimento psicológico e assistencial para as vítimas de racismo e injúria racial na cidade. No dia 18 de novembro é comemorado o Dia de Combate ao Racismo. Já no dia 20 é celebrada a Consciência Negra. Há mais de 50 anos, um grupo se reuniu em Porto Alegre para sugerir que a data deveria ser lembrada pela morte de Zumbi dos Palmares, que lutou pela liberdade dos escravos. A programação do mês da Consciência Negra é promovida pela Prefeitura de Petrópolis e pelo Compir e vai até o dia 20. O objetivo é resgatar, preservar e disseminar a cultura afro-brasileira. Segundo o presidente da Compir, não é apenas uma festa com música e gastronomia, mas sim a exaltação do povo preto e formação de uma consciência de políticas públicas. Uma programação que agrega comidas típicas, valoriza a cultura, valoriza a produção de produtores negros da cidade, mas acima de tudo comunica o lançamento do Disque Antirracista. Uma grande estratégia que nós estamos usando esse ano é usar a Festa Afro Ubuntu como uma ferramenta de comunicação do Disque Antirracista.
Nos meses de novembro e dezembro, as celebrações por todo o país se tornam ainda mais frequentes. E com isso, os empresários investem cada vez mais em festas e eventos para movimentar a economia. Em Petrópolis, a expectativa é de que os eventos em prol do Natal e outras datas comemorativas sejam um grande gerador de empregos. Festival de Inverno, Bauerfest, Bunkassai e Rock the Mountain. Estes são alguns dos grandes eventos que Petrópolis recebeu neste ano. Os eventos são uma das principais ferramentas para fomentar a economia local. Foram milhares de turistas visitando diferentes distritos do município e gerando renda, seja no setor hoteleiro, turístico, cultural ou comercial. Para este fim de ano, as expectativas são positivas, já que as celebrações como Natal e Ano Novo se tornam eventos que geram lucros para o município. O setor de eventos ele traz muitos turistas para a cidade. O setor de eventos ele ajuda a divulgar bastante a cidade, né? A gente teve como exemplo aí as tragédias que aconteceram esse ano em Petrópolis, e os eventos ajudaram muito na divulgação da normalidade da cidade. Então, quando as coisas aqui realmente começaram a funcionar, o setor de eventos ele tem uma resposta muito imediata. Então, a gente conseguiu com que os nossos vizinhos aqui, os nossos principais emissores de turistas, recebessem essa informação que a cidade já estava funcionando dentro das suas possibilidades, mas que a gente já estava podendo realmente receber turistas e divulgando o nome da cidade. De acordo com o empresário Rodrigo Paiva, em média 300 empresas trabalham no setor turístico só em Petrópolis, sendo assim um dos principais geradores de emprego. A gente estima que hoje a gente tem 5.000 pessoas que trabalham nesse setor. O Natal Imperial, realizado em 2021, foi o primeiro grande evento que o município recebeu após o período de isolamento social gerado pela Covid-19. O Natal Imperial em 2021 atraiu mais de 300 mil pessoas para o município. Os dados foram divulgados pela Turispetro e neles incluem tanto as pessoas que se hospedaram na rede hoteleira quanto quem realizou o turismo individual. E ajuda muito, principalmente no final do ano, também que as pessoas estão com um pouco mais de dinheiro, e trazer essas pessoas para cá nesse momento, para a gente é muito importante, porque faz a nossa economia girar. A cidade já começou a se adaptar para a montagem do Natal Imperial deste ano. A partir desta quarta-feira, 16 de novembro, a Rua Alfredo Pachá vai ficar interditada para a celebração. O Natal Imperial desse ano vai ser realizado entre os dias 2 de dezembro e 9 de janeiro de 2023. A abertura oficial vai ocorrer às 7h30 da noite com o show de acendimento das luzes na Praça da Liberdade. Para Rodrigo Paiva, as expectativas para o Natal Imperial são positivas. Ano passado a gente ainda tinha um pouco de restrição, então esse ano a gente volta sem nenhuma restrição. A gente tem o Palácio de Cristal que estava em obras e esse ano também volta para a festa. Então a gente tem 2 núcleos principais da festa na cidade. A gente ainda tem o Natal Cervejeiro acontecendo na Praça da Águia. Então a expectativa é muito grande para ser um Natal maior do que o do ano passado. Você conhece o projeto Vôlei Petrópolis? Pois é, atualmente mais de 150 alunos praticam o esporte na cidade imperial. O projeto, idealizado por Márcia Verônica, tem o objetivo de propagar os exercícios para todas as idades. Há 17 anos surgiu uma das maiores iniciativas para incentivar o esporte e exercícios físicos na cidade imperial, o projeto Vôlei Petrópolis, criado por Márcia Verônica em 2005. As turmas abrangem desde crianças aos idosos. O esporte, né, principalmente o esporte coletivo, ele propicia a você trabalhar ferramentas como a criança saber deveres éticos e morais, né? Como saber ganhar, saber perder, saber respeitar o próximo, né? Trabalhar em coletividade. Então, isso são valores éticos e morais para a vida futura da criança. O projeto está espalhado em toda a cidade com mais de 300 alunos. Atualmente são 5 unidades. 2 delas são a Comac e o C3, que conta com aproximadamente 40 alunos. Eu nunca achei que eu ia ter um dia na vida 100. A gente está chegando a 300, então... 300 filhos, Isso é gratificante, mas é preocupante, porque
eu não quero cair na qualidade do nosso serviço. A gente tem 10 professores trabalhando também, né? Nós temos uma equipe que está se formando, está crescendo, né? Eu estou podendo oferecer emprego, né, para profissionais de educação física, estou podendo oferecer estágio para estudantes de educação física também, né, das universidades daqui de Petrópolis. Então, eu acho isso tudo muito legal. Para o início do ano que vem, Márcia pretende realizar um festival de vôlei. As crianças entram de férias, criança, adulto, quem quiser, né? Entra de férias às vezes, não tem o que fazer. Aí, às vezes, vem o primo, vem o coleguinha passar férias com eles. Então, eles podem ir jogar vôlei com a gente lá no Palmeira, que é lá no Itamaraty. A gente vai fazer uma propaganda, uma anotação direitinho para todo mundo poder estar participando. Ainda há vagas e para se inscrever é necessário entrar em contato pelo Instagram, @Projeto Vôlei Petrópolis, pelo e-mail vôleipetropolis@gmail.com ou pelo WhatsApp 24 981 52 8601. As operações de dragagem nos rios de Petrópolis ainda estão sendo realizadas pelo INEA, através do programa Limpa Rio. A iniciativa se deu por um pedido da Prefeitura através da Secretaria de Serviços e Ordem Pública, para evitar transbordamentos, principalmente neste período de chuvas fortes. O trabalho de dragagem dos rios de Petrópolis, realizado pelo INEA, conta com uma escavadeira hidráulica para fazer a remoção de sedimentos que podem atrapalhar o curso natural da água, como areia, pedras, mato ou mesmo lixo. Esses materiais podem contribuir para elevar os níveis dos rios e potencializar a possibilidade de transbordamentos. A limpeza começou na altura do início da rua João Xavier e vai até o Palácio de Cristal. O programa Limpa Rio também vem sendo realizado no Rio Quitandinha e vai até o Obelisco. Esta é a maior operação de dragagem de rios da história de Petrópolis. Pela primeira vez, 8 frentes de trabalho atuam simultaneamente no desassoreamento de rios e córregos do município. Os serviços de dragagem foram iniciados em março e ainda estão em andamento, com previsão de serem finalizadas no início do ano que vem. A partir do dia 25 de março, a gente começou já o processo de prevenção, uma vez que as obras definitivas vão demorar um pouco mais para serem executadas e melhorar o metropolitano durante o verão. Segundo o presidente do INEA, a dragagem dos rios é feita todos os dias e já foram realizados aproximadamente 6 mil quilômetros de desassoreamento dos rios e que mais de 80 mil metros cúbicos de sedimentos já foram retirados dos rios e córregos. Recentemente, as frentes de trabalho foram intensificadas, atuando hoje em 8 de responsabilidade do INEA. Nesse momento, nós estamos com 8 frentes de trabalho aí. E deve ser complementado agora pela Prefeitura. A Prefeitura também está abrindo umas frentes de trabalho dela. E a gente está agindo de forma sinérgica para melhorar o escoamento desse verão. A intensificação dos trabalhos só foi dada após 8 meses de tragédia, o que é preocupante, já que as chuvas de verão já estão se aproximando. Antes mesmo da chegada da estação, a cidade já registrou fortes chuvas que resultaram em alagamentos. É o caso da rua Coronel Veiga, que ainda tem trechos obstruídos por barreiras. A cidade do Petrópolis não é uma ação isolada. São várias ações feitas de forma integrada. Não tem como a gente realizar os assoreamentos não nos ajudar com o trânsito, não tem como as ações serem efetivas se a Condep também nos apoiar com outros temas, a Secretaria Municipal do Ambiente, com a liberação do Botafora. Então, uma ação que ela tem que envolver todos os entes, né? Então, são várias frentes de trabalho que estão sendo criadas, elas têm que serem realizadas de forma sinérgica e harmônica para que o resultado seja o melhor possível para os moradores da cidade de Petrópolis. A Prefeitura informou que também está trabalhando na limpeza e desobstrução dos bueiros, bocas de lobos e galerias do município. A estimativa é que cerca de 220 bueiros sejam limpos por dia no município pela Condep. A liberação de 12 milhões de reais em recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional, que estão sob a responsabilidade do município, vai possibilitar a abertura de mais 13 frentes de trabalho para realizar a limpeza mecânica e manual.
A 7ª edição do Rock the Mountain foi fechada com chave de ouro. O festival que acontece desde 2013 no Parque de Itaipava, em Petrópolis, conquistou o público recorde de diversas partes do país. Ao todo, foram 80 mil pessoas nos fins de semana aqui de Petrópolis. O evento de encerramento contou com homenagens à cantora Gal Costa por meio de um show de drones que projetaram o nome da artista acima de um dos palcos principais do evento. Além disso, houve a confirmação de mais 2 artistas para a edição de 2023, Isa e Pitty, totalizando 4 atrações já divulgadas. Na semana anterior, foram anunciados os nomes de Marisa Monte e Maria Bethânia. O evento reúne grandes nomes da música brasileira e contribui com a movimentação da economia local. A partir de agora, passa a fazer parte oficialmente do calendário municipal de eventos e se consolida como um dos principais festivais do Brasil. Ao todo, foram mais de 100 atrações e 64 horas de shows. Em 2023, o evento vai ocorrer nos dias 4 e 5 e 11 e 12 de novembro e a pré-venda já está aberta. O Rock the Mountain tem uma série de medidas que vão ao encontro da sustentabilidade, contemplando desde a compra de crédito de carbono para compensar os impactos ao efeito estufa, ao plantio de árvores e gestão dos resíduos. Na edição de abril, o evento conquistou certificados por neutralizar a emissão dos gases do efeito estufa e de rumo ao lixo zero por ter conseguido desviar na última edição 74% dos resíduos de aterros. A única fonte de energia utilizada no evento é o biodiesel, que emite 90% menos gases do efeito estufa, comparado ao diesel convencional, e aumenta a qualidade do ar na área do festival. O festival não usa plástico e a praça de alimentação é vegetariana. O evento também investe em acessibilidade para garantir a inclusão, de tradução em libras de shows e cardápio com audiodescrição, a espaços exclusivos para pessoas com deficiência e banheiros acessíveis. E olha, gente, a gente fica por aqui, mas segunda-feira, 7h30, estaremos de volta ao vivo com vocês. Um ótimo fim de semana e até segunda ao vivo. Tchau. Tchau, tchau, gente. TVC, a TV do Correio da Manhã.